Olá, meu querido irmão em Cristo e meu amigo. Estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Na mensagem anterior, nós deixamos em aberto aquela pergunta sem resposta. Qual será a razão da condenação? Será que Deus seria capaz de julgar o mundo com tanta severidade como vimos nas mensagens anteriores? O Deus que é amor, o Deus que amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, aquele que abandonou seu próprio Filho na cruz do Calvário, ao ponto dele clamar dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isto por amor a nós. Será possível que esse mesmo Deus voltaria a julgar o mundo depois de ter demonstrado tamanho amor por nós? Ou será que existe uma contradição quando pregamos sobre o amor de Deus e o juízo de Deus? Não, querido. A Bíblia Sagrada nunca se contradiz. Deus nunca se contradiz. Se você conhecer um pouquinho a Bíblia, há de perceber que Deus é amor, mas é justiça. Ele não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, com um único objetivo: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Qual será a razão da condenação de Deus na pessoa de Jesus? Jesus é quem responde para nós esta pergunta. Nós temos todas as respostas às perguntas que levantarmos dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as nossas indagações. Acredite nisso. Portanto, Jesus mesmo vai responder para nós qual é a razão da condenação do mundo. Depois que Jesus pronunciou e revelou o grande e profundo amor de Deus, no capítulo 3 de João, versículo 16, o versículo que nós pregamos aqui uma série de mensagens, ele disse: Deus amou a vocês, a nós pecadores, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 ele diz: porque Jesus veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele está mostrando que o amor de Deus é incomparável. Paulo disse que o amor de Deus é medido através da cruz. A cruz é um instrumento que mediu o amor de Deus. Porém, no mesmo capítulo 3 de João, versículo 19, Jesus vai dizer para nós qual é a razão da condenação. Ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É Jesus falando. Jesus, que é a luz do mundo, que veio ao mundo para iluminar o homem, o coração, a mente, a vida, o caminhar da pessoa, as suas obras. Ele disse: essa luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz. Os homens rejeitaram a luz. Qual a razão por que uma pessoa rejeita a luz? Você já percebeu que todas as pessoas que fazem o mal, geralmente elas procuram fazer no anonimato, elas procuram a fazer na escuridão, elas procuram desfazer ou destruir qualquer vestígio de prova do seu crime. Isso chama-se escuridão. Quer dizer que as pessoas amam realmente fazerem as coisas na obscuridade, na ignorância da vida. É assim
aqueles que estarão diante do trono de Deus, viveram durante toda a sua vida na ignorância, na obscuridade, na dureza do seu coração e por isso afastaram-se de Deus. Jesus disse aqui, eles fazem isto porque as suas obras são más. As suas obras são ruins. Uma pessoa pode ser tão boa que faça toda e qualquer obra agradável e boa neste mundo. Se essa pessoa não abrir o seu coração para Jesus, ele deixou de fazer a melhor e a mais importante de todas as obras. Deus poderia ser amor e dizer que ele era amor, ele poderia revelar o seu amor para conosco em palavras, mas se Jesus não tivesse vindo ao mundo como prova do amor dele, ele não passaria de um feitor de promessas, de um negacionista, de um que não cumpriu a sua palavra. Mas a Bíblia categoricamente afirma, Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos perdidos, Jesus veio. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, um ser humano pode pronunciar com a boca que ama Deus, que gosta de Deus, que gosta de Jesus, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, mas o conhecimento não nos leva a lugar nenhum, porque são apenas boas intenções, são bons caminhos que não nos conduzem a lugar nenhum se não abrirmos o coração, conhecer Jesus e as nossas obras serem feitas nele. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva, um presente de Deus. Portanto, a fé que salva é logo um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Verso 9 ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém conte vantagem. O versículo 10 ele diz, porque somos feituras de Cristo, somos criados em Cristo para as boas obras. A maior de todas as obras que um homem pode fazer neste mundo, segundo Jesus disse, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já o conhece? Você já tomou uma decisão pública recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, provando o seu novo nascimento em Cristo Jesus? Ele disse em João capítulo 3 para Nicodemos, o mestre em Israel, se tu não nasceres de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água, ou seja, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tiago foi muito claro dizendo que nós fomos refeitos de novo, gerados de novo, não da palavra, melhor dizendo, foi Pedro quem falou isto, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus e o Espírito Santo faz o novo nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus e a decisão pelo novo nascimento é a maior, a mais importante de toda e qualquer obra que qualquer ser humano neste mundo possa fazer. Ainda, nós temos em Provérbios capítulo 1, versículo 24, o seguinte, ele disse que a condenação consiste nisto, porque eu clamei, Deus está falando conosco, porque eu clamei e vocês recusaram. Eu estendi a minha mão, mas vocês não deram atenção. Rejeitaram todo o meu conselho, vocês não quiseram a minha repreensão, ou seja, a minha doutrina, o meu ensinamento. Vocês adiaram, ou seja, odiaram o conhecimento, vocês não preferiram o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém não teme a Deus,
é uma pessoa totalmente ignorante. O dia que essa pessoa se volta para Deus, na pessoa de Jesus, através da sua palavra, ela está começando a ser uma pessoa sábia. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. João capítulo 5, verso 24, ele diz: mas todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Fica muito claro que a razão da condenação de Deus às pessoas é porque elas rejeitaram o Senhor Jesus. Não quiseram, recuaram, rejeitaram e não deram ouvidos à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, portanto, não conhecem a Deus e não obedeceram o Evangelho do Senhor Jesus, por isso, então, serão condenadas. Na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir, nós vamos ver algo muito curioso. Qual vai ser a reação do povo diante do trono branco, diante do juízo final? Como essas pessoas se comportarão? Será que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Sim. Eu te espero na próxima mensagem para discutirmos sobre este assunto à luz da palavra de Deus. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que neste momento estão me assistindo. Pai, abençoa essas pessoas, abençoa suas famílias, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sobre essas pessoas. Sobretudo, Deus, derrama o poder do conhecimento, a capacidade de crer e temer ao Senhor. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.